ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a psicóloga Kathleen Castro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde. Uma alegria estar aqui novamente participando desse programa. E queria já agradecer a oportunidade e espero que o nosso papo seja bem legal. Na verdade, hoje é um papo bem delicado, né, Kathleen? Mas a gente precisa conversar, a gente precisa trazer esse assunto à tona, né? A gente está começando, né, o setembro e a gente é o mês alusivo ao suicídio. Então, a prevenção do suicídio, né, Kathleen? O que tu pode falar mais pra gente? Exatamente, Bruna. É um tema bem delicado, né? Quando eu faço algumas palestras, converso sobre isso, eu costumo dizer que bom que nós não precisássemos falar sobre o suicídio, mas infelizmente é uma realidade mundial e no Brasil, né, os dados são muito alarmantes e então nós precisamos falar sobre, né, como tu falou, setembro é um mês alusivo ao combate ao suicídio, foi escolhido o mês de setembro porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E então no Brasil ficou estipulado que setembro é a campanha, né, de prevenção. Kathleen, a gente pode começar nossa conversa falando sobre as causas, né? O que causa? Então, a depressão, a ansiedade, pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, temos entre as causas do suicídio inúmeros fatores, né, Bruna? Não podemos generalizar que todo mundo que comete suicídio é por depressão. Às vezes a gente vê uma generalização, mas sabemos que 80% dos casos são pessoas que estavam sofrendo com algum transtorno mental e principalmente a depressão. Então, sabendo que a depressão é um transtorno que pode ser evitado, então, deduzimos que os casos de suicídio também podem ser evitados, né? Se tivermos um olhar voltado para a prevenção, o cuidado dos transtornos mentais. A Kathleen, ela é psicóloga, mas a gente tem essa visão cristã dela. E ela pode falar um pouquinho mais sobre a depressão. A depressão, ela é espiritual também? Olha, Bruna, como tu bem falou, né? Eu também sou cristã. Então, é uma pergunta muito comum. Eu costumo fazer muitas palestras e conversas em igrejas e se pergunta muito isso. Depressão é falta de fé? A depressão é uma doença só espiritual? E assim, nós, pela ciência, né, sabemos que a depressão é uma doença física, assim como qualquer outra doença que precisa de tratamento, né? Assim como quem está com câncer vai fazer o tratamento adequado, vai fazer quimioterapia, quem tem diabetes vai fazer o tratamento. Então, sabemos que quem tem depressão também precisa desse tratamento. Mas, como cristã, eu também acredito nas questões no mundo espiritual, né? E que, enfim, o mundo espiritual interfere, né, em tudo na nossa vida, na nossa saúde, e que também tem pessoas que têm depressão por questões espirituais, muitas vezes sentimentos que não foram tratados, sentimentos que traumas que viveram, e acaba se tornando uma brecha para que a depressão entre, né? Então sabemos que uma coisa não exclui a outra. A depressão é uma doença física, mas que também pode ter uma causa espiritual. Com certeza, até porque a fé, ela ajuda em tudo, na verdade, né? Assim como tu falou de outras doenças que precisam de tratamento, mas a fé, ela vai muito além, né, desses tratamentos, que a gente tem que ter a fé e fazer o tratamento. A gente não pode confundir. Exatamente. Ou só pensar que só crendo a gente pode acontecer, né? Sim, com claro, certeza. Pode acontecer. Deus faz como Ele quer. Mas a gente pode procurar esse tratamento também e deve, né? E as famílias, Kathleen? Como as famílias percebem os primeiros sinais? Bom, em cada faixa etária, os sinais podem vir de uma forma diferente. Na infância, que não é tão comum, né, de ter casos de depressão, mas que também existe crianças com depressão, pode acontecer da criança, acho que o principal sintoma que aparece é o baixo rendimento escolar. A criança já
começa a ter dificuldades de aprendizagem, a ficar mais introspectiva em sala de aula. Por isso que a escola é muito importante também na prevenção, né? Por ser um local em que a criança passa boa parte do dia. Então, o isolamento, a criança, muitas vezes, a gente pega a criança chorando sem nenhum motivo, a criança mais triste, mais desanimada para brincar. Na adolescência, muito forte a questão do isolamento, que também se confunde muito com a fase da adolescência, que é uma fase em que os adolescentes ficam mesmo mais isolados, né, no seu quarto. Mas até onde isso é normal? Sim, então, a gente sabe que a socialização é muito importante, né? Então, a família tem que ter muito esse olhar, né? Até que ponto tá normal e não tá. E aí eu acho que entra muito a questão do diálogo, da comunicação, né? O que é um problema hoje em dia, porque a gente vive numa sociedade muito agitada, em que se trabalha muito, né? Em que geralmente numa família todos trabalham, não é mais aquela figura só do marido trabalhando, a mulher também trabalha. Então muitas vezes não se tem esse olhar, né, para o adolescente. E acaba às vezes se confundindo, mas eu acho que a melhor forma de abordar é realmente conversando, tendo esse diálogo. Talvez, né, se os pais não conseguem, se o filho não se abre, procurar ajuda mesmo. Kathleen, é importante a gente falar desse olhar, né? Como deve ser esse olhar? Eu acho que é um olhar de acolhimento mesmo, de segurança, de passar essa confiança, né? De que independente, né, falando assim de pais conversando com filhos, eu estou aqui independente do que tu vai me dizer. Muitas vezes os filhos guardam segredos, tão confusos com relação a sentimentos, a tantas coisas, e não tem essa abertura, né, com os pais. E na fase adulta, os familiares terem também esse olhar, né? Muitas vezes eu estou bem, mas será que todos na minha casa estão bem? Será que o meu amigo, minha amiga está bem, não está passando por alguma coisa? A gente acaba percebendo, eu acho, né? Quando as coisas não estão legal assim com o nosso próximo. Ter esse olhar é importante. Kathleen, a gente fala do suicídio para a prevenção dele, na verdade, né? Porque Sim. É um assunto delicado, um assunto que é tabu ainda, né? Sim. Mas com essas campanhas, já existem números reduzidos? Por isso que eu gosto da campanha de Setembro Amarelo, acho importante, mas acho que deve ser estendida para o ano inteiro, né? Parece que muitas vezes só se tem esse olhar no setembro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a psicóloga Kathleen Castro. Kathleen, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês tão importante, mas que deve ser falado durante todo o ano, né? Sobre a prevenção do suicídio. E este ano eu estava vendo que o tema é A Vida é a Melhor Escolha. O que tu pode falar um pouco mais pra gente? Então, Bruna, é muito interessante esse tema, né? Acho que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Né? Tem uma frase que diz que quem comete suicídio não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. E eu acho isso muito forte, né? O ponto da pessoa ter tanta dor, né? Tá sofrendo tanto, num sofrimento tão extremo, e ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela dor que ela tá sentindo. Então, o quanto, né, a gente vê às vezes adolescentes tirando a vida. O quanto é triste pensar nisso, né? Adolescentes, adultos com tanta coisa para viver, com tantas coisas boas, tanta vida ainda, e isso se perder às vezes, né, porque ninguém teve um olhar de cuidado, às vezes porque a pessoa não quis pedir ajuda, a pessoa não quis conversar e se abrir com alguém. Kathleen, é importante, eu vou te perguntar a diferença entre uma tristeza profunda, uma tristeza e a depressão. Tu pode diferenciar elas? Sim, é uma dúvida muito comum, né? Como que eu sei que eu tô
só triste ou tô já com depressão, com sintoma depressivo. Então, a tristeza, Bruna, ela é um sentimento normal e que geralmente ela é associada a algum evento adverso que aconteceu, né? Alguma situação difícil ou a perda de alguém, ou, enfim, tá passando por um processo, às vezes, de separação ou de desemprego, ou alguma coisa não saiu como esperado. Então, a tristeza, geralmente, ela tem um tempo, ela dura um tempo e tem uma causa. E a depressão não, já é mesmo uma patologia, já é uma doença, né, e que precisa de tratamento, em que os sintomas também, existem mais sintomas associados e a duração dos sintomas e a intensidade é maior. A última pesquisa feita pela ONU foi em 2019 e eram cerca de 700 mil pessoas que tinham cometido suicídio. Atualmente é aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo, né? É um número enorme. Por que é importante a gente falar dessa prevenção? E no dia a dia também, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde mental? Então, a gente sabe que a nossa saúde mental, ela interfere em tudo na nossa vida, né? Ela interfere no físico, ela interfere nas nossas relações, ela interfere no nosso emprego, nas nossas atividades, até no processo de aprendizagem, em tudo. Então, cuidando, né, como que a gente pode dar como dicas, assim, né, o que nós podemos dar sobre a saúde mental, sobre formas de cuidar. É isso, é buscar um autoconhecimento, muitas vezes, né, pedir ajuda, assim, quando a gente não está se entendendo, está passando por um momento difícil, procurar ajuda de um profissional. A questão da fé, né, a gente estava falando um pouco sobre uma questão espiritual, já tem pesquisas que comprovam a importância da fé, né, na cura de várias doenças, e a gente busca muito isso, até no consultório, né, pergunta se a pessoa participa de algum grupo, né, de alguma religião, porque isso a gente chama que é um fator de prevenção, um fator de proteção. Então é importante a pessoa se sentir pertencente a um grupo, ela ter um grupo, né, com quem ela possa compartilhar experiências, compartilhar dificuldades, compartilhar momentos bons. Então, várias formas, né, de cuidar da saúde mental. Cuidando do físico também está se cuidando da saúde mental. Uma alimentação saudável, né, a qualidade do sono. Tudo isso influencia na saúde mental. São os cuidados do dia a dia que a gente tem que ter com a gente e com o próximo, na verdade, né? Exatamente. E é importante também a gente falar da prevenção, né? Os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia para prevenir um amigo, um familiar, o olhar que a gente tem que ter com essas pessoas. Exatamente. É bem isso que nós estávamos falando, né? Às vezes a pessoa está do nosso lado, passando por um momento, né, por depressão. Quantos casos a gente vê, né, Bruna, em que a pessoa tirou a vida e as pessoas até se culpam muitas vezes, porque como que eu não percebi que ele não estava bem, que ela não estava bem, que estava, né, passando por tudo isso, né? Eu já atendi casos no consultório muito graves, eu já atendi uma paciente que eu fui com uma corda para casa, ela já tinha feito e naquele dia ela ia tirar a vida, estava tudo preparado. E quando eu chamei as pessoas mais próximas, porque é um protocolo, a gente tem que chamar as pessoas mais próximas, ficou todo mundo muito assustado, porque ninguém sabia que até sabiam que ela tinha alguns problemas, mas não que estava a esse ponto. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? É um relato muito forte que tu trouxe agora, né? E é uma experiência muito forte, e isso acontece muito. E tem um mito, né, na sociedade que quem tira a vida, quem avisa que vai tirar, não tira a vida. E isso não é verdade. Todo mundo que tirou a vida um dia, ela avisou que ia fazer, ou ela deu sinais. Então, como se fosse um socorro, né? Exatamente, como um pedido de socorro. socorro. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse olhar atento.
para quem está do nosso lado. Às vezes a gente ouve e não se identifica, né, com o que está sendo falado, porque eu não estou vivendo nada disso. Mas é importante a gente ouvir falar, ouvir sobre os sintomas, sobre prevenção, para ajudar quem está do nosso lado, para conseguir identificar quem está do nosso lado e está passando por isso. Kathleen, a gente estava falando das famílias, né? E quando as famílias perdem, né? Essa perca que dói tanto. Qual é o consolo para essa família? Como lidar com as famílias? É um tipo de luto muito complicado, né, Bruna? Porque é algo que se pensa que, de uma certa forma, poderia ter sido evitado, né? Em alguns casos, não, né? Porque a pessoa, né, muitas vezes, ela decide isso. E às vezes, a família não consegue mesmo ter esse discernimento, né? De que a pessoa precisava de ajuda e acontece. E é um luto que traz muita culpa, né? Que as famílias, geralmente, elas se sentem muito culpadas por não ter enxergado. E o trabalho é baseado nisso, na questão da ajudar a elaborar o luto, né? Ajudar a entender como tudo aconteceu e tentar diminuir, né, essa culpa. A gente sabe que é um processo muito difícil, mas procurar entender que talvez a família, de alguma forma, até tentou ajudar. Às vezes não é efetivo, não se consegue realmente, né? Mas tem muitas famílias que, do jeitinho delas, elas conseguem cuidar. Só que às vezes não, infelizmente, a pessoa já decidiu, né? E não se consegue ajudar a tempo. E é quando essa família chega muitas vezes enlutada nesse processo tão difícil do luto. Mas basicamente se trabalha o luto da mesma forma do que outra perda. Kathleen, a gente vai encerrando agora o nosso programa, mas foi muito importante a tua presença aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? Tem tantas pessoas que podem estar sofrendo em casa e ouviram esta mensagem e vão procurar uma ajuda. E eu quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo agora. Então, o recado é que a vida é a melhor escolha. Então, né, se você se identificou com algum dos sintomas, com alguns dos sinais, né, que foram falados aqui, procure ajuda. Nunca é tarde para procurar ajuda, né? Procure ajuda de alguém que você confia, de um profissional de saúde, né, de alguém que possa estar lhe ajudando nesse momento. Mas é importante procurar ajuda, né, Bruna? E eu posso falar sobre o meu trabalho? Claro! Eu atendo no Figueiras Office, aqui em Rio Grande. Também faço atendimentos online. Tem o meu Instagram, @psicóloga Kathleen Castro. Ali quem quiser pode estar me chamando e que a gente pode estar conversando também, né? Se você precisa dessa ajuda. E é isso, assim, o recado é procure ajuda, não sofra sozinho. Muito obrigada pela tua presença aqui, obrigada por essa conversa. E a gente vai encerrando hoje aqui o Sala de Entrevistas. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV Farol RS. Você pode enviar mensagens e assistir tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.